Eu quero ler um texto e o tema da nossa mensagem será: não tenha medo do inesperado, não tenha medo do novo. E eu peço a você, amada igreja, que abra a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Acompanhe, por favor, a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Atentamente acompanhe a leitura. Está escrito assim na palavra santa e inspirada do nosso Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Nós lemos o capítulo 1, do verso 18 até o verso 25. E eu rogo a você, mais uma vez, a sua ajuda em oração. Vamos curvar a fronte e vamos orar por alguns instantes. Soberano Pai, no nome de Teu Filho Jesus, nós continuamos esta noite de celebração, de júbilo, de alegria, de festa, de culto, de louvor, com o coração cheio de gratidão, Pai. Apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor tem estado ao nosso lado. E nesse momento, ó Deus, mais uma vez, eu quero rogar a direção do Teu Santo Espírito para esse momento de tanta responsabilidade, que é expor a Tua palavra, é pregar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine nossas mentes, o nosso coração, para que possamos entender, especialmente viver a Tua palavra para a glória do Teu nome. Nos socorre, ó Deus, nesse tempo tão precioso, porque oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Essa porção da palavra que nós lemos relata, com certeza, o fato mais importante da história da humanidade. Esses versículos nos narram o nascimento do Salvador. Esses versículos nos falam que Deus se revestiu de pele humana, de carnes, de osso, e habitou entre nós. O fato mais marcante, mais importante de toda a história da humanidade: Deus esteve entre nós, habitou como homem, sentiu como homem, chorou como homem, teve fome como homem, se alegrou como homem e nos salvou como Deus. Está relatado aqui o nascimento de Jesus Cristo. E esse relato foi feito a José, o noivo de Maria.
aquele que estava prometido a ser marido, esposo de Maria. Meus irmãos, mas quando nós lemos esse texto com atenção, nós percebemos que apesar da notícia maravilhosa, da notícia extraordinária, o Salvador do mundo ia nascer, José teria a oportunidade de criá-lo como um filho. Mas o texto nos diz que quando José recebe a revelação, recebe a notícia do anjo, ele teve medo. Uma coisa inesperada, um fato inusitado, uma coisa boa era verdade, mas José teve medo. E quantas vezes é assim na nossa vida? De repente uma notícia, de repente um episódio, de repente um fato que nos causa medo, que nos causa pavor, nós ficamos atônitos, ficamos perdidos, ficamos perplexos e muitas vezes ficamos sem direção. E foi o que aconteceu com José. José teve medo da notícia do nascimento do Messias. Mas interessante, irmãos, que não foi só José que teve medo. Outras pessoas também tiveram medo com o anúncio do nascimento do Messias. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 30 e 31, está escrito assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Maria, quando recebe a notícia que ia ser mãe do Salvador, mãe do Messias, mãe do Emanuel, teve medo. O anjo disse a Maria: não tenha medo, agraciada de Deus. O mesmo Lucas, no capítulo 2, no verso 10 e 11, escreveu: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo anunciou o nascimento aos pastores do campo, e eles também tiveram medo. José teve medo, Maria teve medo, os pastores tiveram medo. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã querida, você que chegou aqui esta noite, nesta terça-feira da minha despedida, nesta terça-feira em que amanhã não estarei mais com vocês, mas com certeza outro homem estará aqui para falar a vocês da parte de Deus. Mas eu pergunto a você que chegou esta noite, qual é o seu medo? O que foi que aconteceu na sua vida com a notícia que você recebeu, que deixou você atordoado, que deixou você confuso? Porque é assim que acontece conosco. Mas Deus não quer ver você confuso. Deus não quer ver você com medo. Deus não quer ver você como uma barata tonta, correndo de um lado para outro. Nosso Deus é um Deus de certezas. Nosso Deus é um Deus de absoluto. Nosso Deus é um Deus de verdade. E desde hoje de manhã, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração. Uma palavra apenas: restauração. Eu não sei o que se partiu na sua vida. Eu não sei o que se quebrou na sua caminhada. Eu não sei como é que está seu coração.
Eu não sei o que tornou, o que transformou a sua vida. Mas Deus, desde manhã, está dizendo: eu vou restaurar. José teve medo do inesperado, do inusitado, do novo. Com certeza ele fazia planos. Vou casar com Maria, uma serva de Deus, uma jovem de boa família, vou ter filhos. Mas de repente a notícia faz os sonhos de José irem por água abaixo. Talvez ele tenha pensado: como pode Maria estar grávida? Ela me traiu. Ela me traiu. Eu ainda não me deitei com ela. E como pode ela estar grávida? Com certeza o seu coração se encheu de dúvidas. Imagine a cabeça daquele homem. Meu irmão, minha irmã, talvez um fato, um acontecimento, algo inusitado, deixou sua cabeça cheia de dúvidas. Mas eu volto a repetir a você: o Deus da igreja, o seu Deus, é Deus de certeza. Ele quer tirar do seu coração hoje toda dúvida, toda incerteza. Ele quer dizer para você que o propósito que Ele tem contigo não acabou. Não acabou, meu irmão. Não acabou, minha irmã. Ele tinha um propósito com José. Ele tinha um propósito com Maria. E mesmo aquela notícia que trouxe medo ao seu coração, trouxe medo ao coração de Maria, não impediu o propósito de Deus. O Messias nasceu. E nesse mês nós celebramos o nascimento do Messias, o menino Deus, que quer renascer no seu coração, que quer renascer na sua vida. O Senhor diz para você essa noite: nada, absolutamente nada se perdeu na sua vida. Você lembra do filho pródigo? Você conhece a história dele? Aquele rapaz que quis ir ao mundo, que pediu a sua parte da herança e pensou que ia desfrutar dos prazeres do mundo. Meu irmão, minha irmã, no mundo não há prazer que possa trazer paz ao coração do crente. Prazer passageiro, prazer que depois traz vazio ao coração. E aquele rapaz provou os prazeres do mundo, até que um dia ele se viu no chiqueiro dos porcos. E quem vai para o mundo, quem conhece Jesus e vai para o mundo, acaba no chiqueiro dos porcos. E Deus permite, para que a pessoa possa entender que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus e na casa de Deus. Deus tinha um propósito no coração daquele jovem. E no meio daquele chiqueiro, se alimentando da comida dos porcos, ele entendeu que o melhor lugar era voltar para a casa do seu pai. Meu irmão, minha irmã, o pai está te chamando de volta. Meu irmão, minha irmã, o pai está de braços abertos, porque o propósito de Deus ninguém pode apagar, nem você, nem o diabo, nem o inferno, nem os demônios podem impedir o propósito de Deus da sua vida. Levanta e anda. Levanta e marcha. Louvado seja Deus. E José então estava ali com o seu coração cheio de medo. Os seus planos haviam sido frustrados. Mas, meus irmãos, essa história de José, do nascimento de Jesus, nos ensina lições preciosas.
Primeira lição: não tenha medo quando coisas inexplicáveis acontecerem na sua vida. Veja o que está escrito no verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Como isso? Grávida pelo Espírito Santo. Hoje nós sabemos o que é, mas José naquele dia não sabia. Algo inexplicável. Mas, meus irmãos, se você é homem de Deus, você é mulher de Deus, não tema as coisas inexplicáveis na sua vida. Pastor, estava indo tudo tão bem, estava tudo em paz, estava tudo tranquilo, aí de repente veio um vento, derrubou tudo, veio um vento, colocou tudo abaixo. Eu não entendi nada, até hoje eu não entendo. Meu irmão, não entenda, confia. O nosso Deus tem uma escola. E na escola de Deus, a prova vem primeiro, depois a gente aprende a lição. Na escola comum, na escola do mundo, você aprende a lição, depois faz a prova. Na escola de Deus não é assim. Você primeiro passa pela prova, para depois aprender a lição. E José estava ali diante daquela situação inexplicável. Cuidado quando você toma decisões baseado naquilo que você não conhece. Cuidado com as precipitações. Cuidado com os julgamentos. Nós não somos juízes, mas gostamos de julgar. Gostamos de condenar. E o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, disse: não julgueis para não sejais julgados, porque com a medida com que julgares, também será julgado. Cuidado para julgar as atitudes das pessoas. Você não conhece a vida das pessoas, você não conhece o íntimo das pessoas, você não conhece o coração das pessoas, você não conhece a intenção das pessoas, mas Deus sabe. Deus conhece a intenção, Deus conhece o íntimo, e só Ele, unicamente Ele, é que pode julgar. Às vezes ficamos deprimidos, ansiosos, sem entender o que está acontecendo. Meu irmão, minha irmã, quando você não entender o que está acontecendo na sua vida, descansa no Senhor, porque Ele entende, Ele sabe, é Ele que te conduz, é Ele que segura a nossa mão, mas muitas vezes nós teimosamente queremos soltar da mão de Deus, queremos trilhar os nossos próprios caminhos, queremos fazer nossos próprios planos, e nos esquecemos do que diz a palavra. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E José estava ali, com medo, achando que Maria tinha sido infiel. Mas o texto que lemos diz que estava se cumprindo o propósito de Deus. O que o profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais escreveu sobre a vinda do Messias, 750 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías escreveu em abundância sobre a vinda de Jesus. E no capítulo 7 do seu livro, no verso 14, Isaías escreveu: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. 750 anos antes, 7 séculos e meio, o propósito de Deus é que o filho dele nascesse de uma virgem, de Maria, e ali em José,
o anúncio para José, o anúncio para Maria, o anúncio para os pastores, estava se cumprindo a palavra de Deus. O propósito de Deus, aquilo que José pensava ser um futuro trágico, era o futuro da salvação dos pecadores. Eu e você estamos aqui hoje porque o Messias nasceu. Eu e você estamos aqui hoje porque o Messias cresceu e pregou o evangelho da salvação. Eu e você estamos aqui hoje porque o Messias foi crucificado e na cruz resgatou o seu povo, a igreja. Eu e você estamos aqui hoje porque no terceiro dia o Messias ressuscitou. A morte não pode detê-lo, a morte não pode abraçá-lo. E eu e você estamos aqui hoje porque um dia esse Messias que voltou para a glória vai voltar para buscar a igreja. Não fuja do propósito de Deus. Não se esconda atrás de desculpas. Ah, mas eu sofri isso, eu passei aquilo. Você não foi à cruz do Calvário. Você não recebeu nas suas mãos os cravos, nem nos seus pés. Você não recebeu na sua cabeça a coroa de espinho. Porque era para mim e para você. Mas o justo, o puro, o inocente tomou o nosso lugar. Não se esconda atrás de desculpa. E deixe Deus te usar. Deixe Deus cumprir o propósito dele na sua vida, meu irmão, minha irmã querida. No ventre de Maria estava sendo gerado o Salvador da humanidade. No ventre de Maria estava sendo gerado aquele que carregaria na cruz os nossos pecados. Não tenha medo daquilo que é inexplicável. Não tenha medo daquilo que você não entende. Apenas se renda aos pés do Senhor e deixe que Ele comande a sua vida. Também aprendemos com esse episódio que nós não devemos ter medo da opinião pública. Bispo Cícero Amaro, Pastor Cabral, Pastor Adeilton, temos vivido dias que as pessoas estão muito preocupadas com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar, mas não estão preocupados com aquilo que Deus vai dizer, com o que Deus vai pensar. Queremos agradar os outros e acabamos agradando a Deus. As pessoas estão preocupadas com a opinião dos outros. Meu irmão, minha irmã, José ficou preocupado. Lá em Mateus, no verso 19, está escrito: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele podia expor Maria. Ele podia dizer: olha, Maria está grávida e eu não sou o pai. Ele podia desgraçar a reputação de Maria, acabar com a reputação de Maria. Mas não foi isso que ele fez. O texto diz que secretamente ele iria se afastar dela. Ele queria cuidar da reputação dela, do nome dela, da moral dela. Quem dera nós fôssemos assim, irmãos. Mas nós queremos muitas vezes destruir a reputação do outro. Falamos do outro, machucamos o outro, mas não sabemos a dor do outro. Não sabemos o coração do outro. Se preocupe mais com aquilo que Deus quer pensar de você, do que aquilo que as pessoas pensam de você. Pedro e alguns discípulos foram presos pelo Sinédrio. E os líderes do Sinédrio chamaram e disseram a Pedro e João e aos discípulos: olha, vocês estão proibidos de pregar Jesus Cristo. Vocês estão proibidos de pregar o Evangelho. Se vocês pregarem, vocês serão presos de novo. Você lembra o que Pedro disse? Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Nós vamos pregar, nós vamos anunciar, pode prender, pode bater, mas nós não vamos nos calar.
Meu irmão, minha irmã, Deus chamou você para falar de Jesus. Não foi para ficar calado. O propósito está de pé. Restauração. Nada se perdeu. Restauração. E José estava ali então, defendendo a reputação e a honra de Maria. Defenda a honra dos seus líderes. Defenda a honra dos seus irmãos. Defenda a honra dos seus amigos. Mas especialmente, defenda a honra de Jesus. As pessoas zombam. As pessoas falam mal. As pessoas debocham do Evangelho. As redes sociais estão cheias de brincadeira de mau gosto, falando de nós crentes. José temeu o que os outros poderiam falar de Maria, mas ele não a desonrou, ele não a difamou. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo do que os outros vão falar de você, porque se você fizer, eles vão falar. Se você não fizer, eles vão falar do mesmo jeito. Então faça o que é certo. Cumpra a palavra. Viva a palavra. Independente do que vão dizer, do que vão pensar, do que vão falar. Desculpe. Agrade a Deus. Obedeça a Deus. Tem um pastor amigo lá em Panamirim, que ele disse que o alfabeto do crente deviam ter só 3 letras. O, B, aliás 4. O, B, D, C. São as 4 letras do alfabeto do crente. O, B, D, C. E José então não difamou a sua futura esposa Maria. Ele não deixou-se influenciar pelo medo dos que os outros iriam falar. O sábio Salomão, escrevendo Provérbios, no capítulo 29, verso 25, ele escreveu: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Confia no Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo do que vão dizer de você. Tenha medo do que Deus vai dizer de você. Se preocupe com aquilo que Deus vai dizer de você. Porque, meu irmão, minha irmã, você pode iludir o bispo. Você pode iludir os pastores. Você pode iludir a liderança. Você pode iludir a igreja. Mas você jamais poderá iludir Deus. Deus sabe onde você vai. Deus sabe com quem você anda. Deus sabe o que você pensa. Restauração. Quando a gente se preocupa com a voz da multidão, nós acabamos tropeçando. Você lembra quem foi que pediu a crucificação de Jesus? A multidão. Pilatos colocou Jesus e Barrabás e disse: quem que é que vocês querem que eu solte? E eles escolheram Barrabás. A multidão escolheu Barrabás. E Jesus, eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Meu irmão, minha irmã, a voz do povo não é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falando ao seu coração? Dobre o joelho e ore. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E muitas vezes nós erramos porque não lemos a voz de Deus, porque não consultamos a voz de Deus.
e queremos fazer segundo a nossa vontade. José teve medo daquilo que era inexplicável. Mas José não teve medo do que os outros iriam pensar dele e de Maria. E por final, nós aprendemos com essa história de José, nascimento de Messias, que o medo e a angústia não vão fazer morada no seu coração. Não permita que o medo e a angústia faça morada no seu coração. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça. Você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Não permita, em nome de Jesus, que o medo de coisas passadas, de ações passadas, impeçam a sua caminhada. Porque José teve medo, é verdade. Mas veja só o que está escrito no verso 20 do capítulo 1. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deus não deixou José sem explicação. Deus não deixou José naquele medo do inexplicável. O anjo disse a José o que estava acontecendo. Meu irmão, minha irmã, você pode até não entender o que está acontecendo agora, o que aconteceu no passado, mas creia que no tempo certo, no tempo devido, como eu falei ontem, no tempo kairos, no tempo perfeito, no tempo de Deus, Deus vai te explicar. Você vai entender. Essa dor, nós cantamos aqui um hino tão lindo. Aliás, todos os hinos foram cantados esses dias aqui. Hinos lindos, de mensagens profundas. E nós cantamos aqui, que você pode não entender o que está acontecendo agora, mas Deus quer restaurar você. Deus quer curar você. Deus quer sarar você. Deus quer mudar você. O texto diz que José ficou ponderando, ficou pensando naquilo. Talvez ele não conseguisse dormir, nem se alimentar, porque aquilo não saiu da sua cabeça. Como é que pode? Maria está grávida, eu não sou o pai, mas Deus mandou o anjo para explicar, em sonho. Olha aí Deus mandando o anjo de novo. Olha Deus mandando o anjo de novo. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, quando nós continuamos lendo o texto, nós vamos ver que Maria, depois que recebe a notícia que ia ser mãe do Salvador, ela viaja. Vai se encontrar com a sua prima Isabel, que já estava grávida de 6 meses, de João Batista. E quando Maria chega na casa de Isabel, e ela saúda a sua prima Isabel, o texto diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E a criança, João Batista, que estava no ventre de Isabel, tremeu, se mexeu com a presença do Messias que estava no ventre de Maria. Está registrado lá em Lucas capítulo 1, verso 41. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Deus quer encher você do Espírito Santo. Deus quer que você seja pleno do Espírito Santo. Sabe para quê? Para fazer a obra. E Jesus disse: sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, para que vocês sejam testemunhas. Aqui em Brejo Santo, nas circunvizinhanças, no Ceará, no Brasil, na América do Sul, em todo o mundo. Eu não sei o propósito de Deus na sua vida, mas eu sei que Deus tem um propósito na sua vida. José teve medo. O coração se apoderou do medo de José, do coração de José. Mas Deus não deixou José sem resposta. Meu irmão, minha irmã, Deus não vai deixar você sem resposta. Não vai. Talvez você não entenda agora,
Talvez você não esteja compreendendo o que está acontecendo, mas confia no Senhor. No verso 20 e no verso 21 está escrito: e eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, que lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Fica tranquilo. Descansa o teu coração. O Deus que esclareceu o coração de José é o Deus que vai esclarecer o seu coração. Só não fuja da obra, do ministério, da tarefa, do serviço. Não fuja. Deus quer usar você. Minha irmã, eu esqueci seu nome, você que cantou primeiro aqui, as duas primeiras louvores, a irmã aqui. Minha irmã, Deus usa você através dos louvores. Deus fala com a igreja através dos seus louvores. Deus falou comigo quando você estava louvando ao Senhor. Continue, viu? Possa ser que alguém até queira desanimar a irmã. Pode ser que alguém diga assim: você não sabe cantar, você não tem voz. Minha irmã, mas Deus usa você. Deus te deu um dom. Deus dá dom aos seus servos na igreja. Você pode não saber qual é o seu, mas você tem um dom para usar em benefício da igreja, para o bem da igreja, edificação da igreja. Fico tão feliz quando vejo os irmãos aqui cantando, os conjuntos, as irmãs aqui louvando. Que coisa linda, coisa maravilhosa, quando a gente se dispõe a servir ao Senhor. José teve medo, é verdade. José não teve medo da opinião pública. E José agora tem o seu coração esclarecido. O Messias nasceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, se esvaziou da sua glória. Jesus sabe o que é dor. Jesus sabe o que é lágrima. Jesus sabe o que é angústia. Não porque alguém contou, mas porque Ele viveu tudo isso. Então Ele sabe quando você chora. Ele sabe quando você sente dor. Ele sabe quando você está angustiado. Ele sabe de tudo isso. O Emanuel, o Deus conosco, Ele está presente. Na calmaria, na tranquilidade, Ele está presente. Quando o fogo desce, Ele está presente. Eu não sei o que você vai receber no Natal. Se você vai receber algum presente, é comum trocar presente no Natal. Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza: você já recebeu o maior presente, a salvação em Cristo Jesus. Ele te deu e ninguém pode tirar. Ele te deu porque Ele diz: as ovelhas que meu Pai me deu, ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Você é a ovelha de Jesus. O Emanuel está conosco. Dia 24, aliás, dia 25 é o culto de Natal. Não é isso? 24. Culto de Natal. Venha celebrar o nascimento de Jesus. Eu não estarei aqui. Estarei lá na minha igreja. Mas parte do meu coração vai estar aqui. E desde já, quero desejar a você e toda a sua família um feliz e próspero Natal. Não apenas no dia 25, no dia 26, no dia 27, dia 28, todos os dias de janeiro, de fevereiro, março, abril, maio, todos os dias é Natal, porque Jesus nasceu. Todos os dias.
José teve medo, mas foi esclarecido. Maria teve medo, mas foi esclarecida. Os pastores tiveram medo, mas foram esclarecidos. E o grande milagre aconteceu. Maria deu à luz ao Salvador da humanidade. Meu irmão, minha irmã, no dia 24, no dia 25, você vai estar com a sua família, talvez fazendo uma ceia, mas se lembre que o maior presente é o Emanuel, é Jesus conosco.